Unifra Entrevista está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Down. Estão conosco aqui no estúdio a presidente da Associação Bem Viver, Rosane Vargas, e a psicóloga e também vice-presidente da associação, Luciane Smea. Sejam bem-vindas. Vocês também são mães, né, de crianças com síndrome de Down. Vamos falar um pouquinho sobre essa alteração genética, como é que ela acontece, para as pessoas que não sabem como é que funciona, né, essa síndrome. Bem, é uma alteração genética que ocorre já no momento da concepção e que já vai determinar, então, um excesso de material genético no par 21, né? Então, ao invés de ser um par, passa a ser 3 cromossomos no par 21 e por isso também a síndrome é chamada de trissomia do 21. E existem outros tipos, são vários tipos, né, de síndrome que existem. Me expliquem que Elas tipos são se esses. configuram em 3 formas de ocorrer, né? A mais comum é a trissomia livre, onde todas as células do corpo têm alteração, são trissômicas, né? Essa é a grande maioria, acho que 90% é trissomia livre. Nós temos também a translocação, que é quando parte de um outro cromossoma se desloca e se acopla no par 21. E um mosaico, que teria então algumas células preservadas, que não são trissômicas, e outras células trissômicas. E eu acho que o importante também é lembrar que o casal que tem um filho com síndrome de Down por translocação, geralmente todos terão. A incidência é maior. Assim, ó. Então aí é necessário um cuidado um pouco maior para que os outros filhos não tenham a síndrome. Mas, no geral, é importante um aconselhamento genético, né? Se sabe que na trissomia livre e no mosaico, a chance de ocorrer na mesma família, com o mesmo casal, é a mesma que qualquer pessoa em geral da população pode ter de ter um filho com síndrome de Down. A incidência seria um pouquinho maior, que caberia o aconselhamento genético quando é translocação. O que seria esse aconselhamento genético? Seria uma investigação maior com o geneticista para acompanhar a possibilidade de uma outra gestação e desses filhos, né, dessas filhas mulheres, quando forem ter filhos também, é importante dar uma acompanhada. Mas, no geral, o que se tem maior incidência é a trissomia livre e as características externas são as mesmas. Então, a gente não consegue identificar que tipo de síndrome de Down a pessoa tem pelas características externas. Vamos falar um pouquinho sobre essas características. Quais são as características que as crianças apresentam que têm a síndrome? Basicamente, são características, vamos dizer assim, as mais aparentes do ponto de vista físico, envolve a hipotonia na musculatura, ou seja, esses bebês ao nascer têm o tônus muscular mais flácido, digamos assim, e isso varia de bebê para bebê. Os olhos puxadinhos, né, amendoados, alguns têm uma prega única na palma da mãozinha, o dedinho do pé um pouquinho mais separado, primeiro do segundo dedinho. Então, algumas características clínicas que, ao olhar, o pediatra pode, então, somá-las e levantar uma suspeita de que ali tem um bebezinho com síndrome de Down. E a confirmação disso só se dá mediante um exame de sangue, né, que é o cariótipo, que então vai dizer com certeza, vai confirmar a hipótese da síndrome e já apontar que tipo de síndrome é. Mas antes de fazer esse exame, tem um exame que dá para fazer ainda enquanto a mulher está gestante, né, que é o exame da translucência nucal. Vamos falar um pouquinho sobre esse exame. Ele confirma a presença da síndrome ou só aponta uma possibilidade? Aponta uma possibilidade, né, que deve ser investigada. No caso de aparecer uma alteração nesse exame, é importante seguir uma investigação, muitas vezes fazendo a amniocentese, que é um exame um pouco mais invasivo, mas que apontaria com certeza, então, já o diagnóstico na gravidez. Mas não é 100%, né? Na nossa associação mesmo tem um caso que a mãe, pela idade, fez
e deu negativo e a criança nasceu com síndrome de Down. Então, não é totalmente. Raro, mas e acontece também da criança nascer sem as características, a mãe não perceber que de repente tem a síndrome e descobrir depois? Acontece isso? Acontece. Inclusive, médicos, o pessoal da área da saúde não desconfiar de nada. Tem relatos também na nossa associação que os pais, depois da criança ter 1 ano de idade, que foram descobrir que ela tinha síndrome de Down. Que não tinha nenhuma característica física, né, aparente. Essas características podem ser mais muito leves, né? Então pode se confundir um pouco, principalmente quando o tônus muscular está mais preservado, né? No geral a criança está respondendo bem. Então, assim, não é tão frequente, mas ocorre de sair do hospital sem o diagnóstico. E aqueles pais, assim, menos avisados para o desenvolvimento de um bebê, podem custar um pouco para entender que esse desenvolvimento está com atraso, né? E suspeitar de que tem alguma coisa errada. E depois de adultos, eles continuam apresentando essas mesmas características físicas? E como é que é a questão do comportamento depois que eles já são maiores? Bom, aí vai depender muito, porque a síndrome de Down tem relacionado outras doenças também, como a Lu falou também, a carga... o excesso de material genético. Então, também tem sobre o hipotireoidismo, tem alguns que têm relacionado obesidade. A síndrome de Down, na verdade, é o hipotireoidismo, tem que ser investigado, né? E outras, psicose, pela deficiência mental, eles podem desenvolver. Então, não quer dizer que mantenham esses mesmos padrões, né? E até pela personalidade, né? Cada um tem a sua personalidade. É importante, assim, acrescentar que com as características, né, que o bebê nasce, algumas vão ser permanentes. Por exemplo, os olhinhos puxados, eles tendem a ter um narizinho um pouquinho menor, mais achatadinho, a orelhinha também pequena. Então, algumas características vão ser permanentes. Outras, por exemplo, como a hipotonia muscular, ela vai sendo superada, essa musculatura vai se fortalecendo e a tendência é de uma melhora nesse sentido, né? Além das características físicas, o Down também tem um comprometimento intelectual, que pode ser maior ou menor, né? Quando o bebê nasce, a gente ainda não sabe o grau de comprometimento que ele vai ter, tanto no desenvolvimento físico quanto no desenvolvimento intelectual. Isso vai depender de condições que envolvem a questão genética, no sentido de como esse excesso de material vai se organizar na célula, e a questão do ambiente, que é o quanto esse ambiente vai favorecer o desenvolvimento. A probabilidade de uma mãe com mais idade, 40 anos, até acima dos 40 anos, engravidar e ter uma criança com síndrome de Down é bem maior do que uma mãe mais jovem? Quanto mais velha for a mãe, mais probabilidade de ter uma criança com síndrome de Down. A gente pode considerar que sim, mas também é importante considerar que na adolescência é um período em que ocorrem muitas gestações de bebês com síndrome de Down. Temos bastante na associação, mães, famílias bem novas, mães novas que tiveram o primeiro filho com síndrome de Down, né? Na adolescência. Na adolescência. Então, não é um fator que a gente possa dizer, jovem ou muito jovem, adolescente, ou jovem adulto, não terá o risco. Não, sempre existe. Qualquer pessoa pode ter um filho com síndrome de Down, né? Independente da condição econômica, enfim, do desenvolvimento, qualquer pessoa. Existe uma incidência um pouco maior, né, nessa faixa etária, mas é importante considerar que qualquer pessoa pode ter um filho com síndrome de Down. E quem já tem casos na família tem a probabilidade de ter de novo um filho com a síndrome? Se for trissomia livre, a mesma probabilidade da pessoa, da população em geral, de qualquer pessoa, de qualquer mulher, né? Então, o risco, nos casos em que ocorrem muitos irmãos e que isso se repete, enfim, na família, normalmente é translocação, né? Quando é trissomia livre, é um evento, assim, que é olhado de uma maneira especial, porque não é comum, é bastante incomum que se repita.
Vocês têm números aqui de Santa Maria da quantidade de crianças, de jovens, adultos, enfim, que têm a síndrome? Ou ainda não existe um levantamento preciso? Não, a gente não tem, assim, exatamente não. Nós temos na associação cadastrados 148 famílias, assim, mas é difícil, não tem. Não tem nenhuma pesquisa, nada oficial? Não, dados oficiais não temos. Não. A gente, assim, entende pela literatura que há um caso em cada 600, 700 nascimentos vivos. Essa é a incidência. É bem grande. É bem grande. Uhum. Tá bom, a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar sobre tratamento e a reação dos pais ao saberem que o filho tem a síndrome. Já voltamos. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. Oi pessoal, sou o Benjamin. Estou aqui para dar um recado a vocês. Ao saírem das salas e ambientes de trabalho, desliguem o ar-condicionado. Energia, para economizar, só precisa lembrar. O vento mudou de direção no Lar Acalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Venha trazer novos ares ao Lar Acalanto. A ONG Infância-Ação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infância-Ação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfancia.org. O Unifre Entrevista está de volta. Hoje nosso tema é a síndrome de Down. Estão conosco a presidente da Associação Bem Viver, Rosane Vargas, e a psicóloga Luciane Ismea. Vamos falar um pouquinho sobre o tratamento agora. Como ele é feito e quando ele deve começar? Eu acho que uma das coisas que a gente sempre orienta os pais que deve de começar logo após o nascimento, que tenha a notícia e a confirmação. A estimulação é de suma importância, né? Desde o início. Ela ajuda bastante no desenvolvimento. Eles costumam inicialmente começar com a fisioterapia e a fonoterapia, né? A fono vai ajudar no desenvolvimento da linguagem, superando limitações que ocorrem em função do comprometimento intelectual e dessa flacidez, dessa hipotonia muscular. Isso dificulta um pouco a fala deles e eles precisam desse acompanhamento. A fisioterapia vai ajudar a reduzir um pouco o tempo de atraso no desenvolvimento. Então, essa criança poderia demorar muito tempo para caminhar se ela tem um grau de hipotonia importante e se ela não está em acompanhamento com o fisioterapeuta. Então, a fisioterapia ela serve para abreviar um pouco esse atraso, para que a criança chegue nas etapas com um tempo de atraso reduzido, que ela consiga gatinhar, caminhar, enfim, desenvolver as atividades motoras com mais facilidade. Então, a estimulação, quanto mais precoce for, melhor. Melhor. No entanto, eu acho importante apontar que, do ponto de vista psicológico, emocional, para a constituição dessa criança, é importante também que os pais não tenham um número muito grande de terapeutas, porque às vezes, assim, no momento do desespero, da notícia, do enlutamento pelo diagnóstico, há uma busca por muitos terapeutas para poder auxiliar nesse momento. E isso também para o bebê não é bom, né? O bebê precisa de um tratamento que tenha uma unidade, que tenha um foco. Então, muitos terapeutas podem atrapalhar o processo. E com o passar do tempo, vai mudando a forma de tratar essa criança.
Ou as atividades são sempre as mesmas? Fisioterapia, fonoaudiologia? A fonoaudiologia costuma perdurar por mais tempo, né? A maioria deles tem uma importante dificuldade na fala, que está sendo muito bem superada, enfim, pelo avanço também do conhecimento, né? No entanto, as necessidades começam a mudar conforme a faixa etária. Uma criança que se aproxima da idade escolar, ela começa a precisar de mais ainda estimulação no que se refere à aprendizagem e tal. Mas a estimulação básica, que já acontece quando eles são bem pequenininhos, já procura trabalhar também para ir preparando essa criança para a inserção escolar. E depois de certa idade, eles já também têm suas opções, né? De não querer mais a natação, de não querer mais a ecoterapia, querer uma aula de dança. Eles já deixam de gostar aquilo que tu tanto incentivou, né? E eles têm os seus próprios gostos, né? De querer frequentar uma academia, de querer fazer outras atividades, né? Então, tudo são etapas, né? Eu que já tenho meu adolescente, eu já sei como é que é. Qual é a expectativa de vida deles? Antigamente a gente sabe que era bem menor e que hoje em dia eles já conseguem ter uma qualidade de vida muito boa. Qual é a expectativa de vida atual, assim, para uma criança, para um jovem que tenha síndrome de Down? A gente pode dizer que a expectativa de vida acompanha a expectativa de vida da população em geral, né, que vem aumentando gradativamente, mas que vem crescendo, e que o que limitava muito a vida deles era os problemas de coração, cardiopatias e problemas respiratórios que não evoluíam bem e que muitas vezes determinavam a morte deles de uma forma precoce, até 15 anos. Teve uma época que era comum, né, ao dar o diagnóstico para os pais, já apontar que a vida deles seria limitada mais ou menos até a adolescência. Quando davam a notícia, já dava a expectativa de vida, né? Terá de 10 a 15 anos os médicos, quando davam a notícia já. E hoje não, né? Mudou bastante. Hoje eles estão envelhecendo, que aliás é uma preocupação, mas é uma preocupação positiva. Que bom que eles estão tendo essa qualidade de vida. Acredito que a inserção social também tenha contribuído muito, né, para esse avanço, para que eles possam viver mais com qualidade, não só viver mais. E eu penso que a gente tem aí que se preparar, então, para esse envelhecimento deles, né, porque é uma coisa nova para as famílias e para a sociedade. E hoje em dia eles trabalham, namoram, constituem família, né, o que antigamente era raríssimo, né? Raríssimo. Né? Ainda quem consegue constituir família, assim, casar, ainda são números pequenos em relação ao número que se tem no geral, mas hoje em dia não existem mais limites, né? A gente pode acreditar no desenvolvimento pleno deles. Vamos falar um pouquinho sobre os casos de vocês, de quando vocês receberam a notícia dos filhos com a síndrome. Como é que foi para vocês? Bom, eu não sou daqui de Santa Maria, sou de uma cidade do interior e quando eu recebi a notícia, na verdade, assim, o médico suspeitou pelo traço único da prega da mão. Então, ele suspeitou que tinha síndrome de Down. Na verdade, o Rafael foi se confirmar aos 3 anos de idade, quando ele fez o cariótipo, que ele veio a Santa Maria fazer um tratamento para leucemia, que também é um dos... Pessoas com síndrome de Down é mais propenso a ter essa leucemia. Mas tu logo via que ele é diferente, ele era meu segundo filho, né? E aí a gente foi atrás, buscar informações. Na época estava sendo lançado aquele livro Muito Prazer, Eu Existo, da Cláudia Werneck. A gente entrou em contato, conseguiu o livro e foi buscando alternativas, né? Uma realidade totalmente diferente de hoje, que tem a internet, que tem experiências... As pessoas são mais informadas mais sobre informadas, o assunto, né? Então, é totalmente diferente. E que idade ele tem agora? O Rafael está com 21 anos. 21 anos. E mora contigo ainda? Mora estuda? Comigo. Não, ele não estuda, ele só participa da Bem Viver, que tem um grupo de convivência com pessoas da idade dele, com síndrome de Down, onde eles fazem atividades que eles mais gostam. Ele gosta de dança, gosta de ir para academia, tem uma vida social, mas ainda bem mora ativa. comigo. Bem ativa. E tu, Luciane? Bem, assim, quanto o impacto da notícia, realmente, assim,
foi comigo, como é com a maioria das mães, um momento difícil, né? De elaboração, então, do que é e do futuro desse bebê, que vai ser diferente do que a gente tinha previsto. A minha filha nasceu em 97, está com 15 anos. E, claro, que a internet e o conhecimento não era tão amplo como é hoje. Eu vejo, assim, o crescimento nesses últimos 15 anos em relação à informação. E eu acho que o que faz a diferença na hora da notícia é o apoio tanto da equipe de saúde dentro do hospital e o que vai continuar, a equipe que vai continuar acompanhando o bebê, como o apoio da família, né? Então, assim, eu me considero muito beneficiada nesses aspectos, tanto pela equipe de saúde que me atendeu, obstetra, pediatra, que fez o acompanhamento inicial, e o apoio da família, que foi fundamental, assim, para transpor esse momento inicial de luto e continuar, então, a trajetória de mãe, cuidando dela, enfim. A Vitória teve cardiopatia, né, fez cirurgia com 2 meses, então ela teve algumas dificuldades de saúde que são comuns na síndrome de Down e claro que isso requer um acompanhamento maior, né, com especialistas. Então, isso também é importante, que os pais tenham acesso a bons profissionais da saúde para que esses filhos possam superar essas limitações e se desenvolver bem. Vocês, como mães, percebem que ainda existe muito preconceito com relação a eles? Eu acho que ainda existe por causa das características, né, dos olhos amendoados, do jeito deles. Então, assim, eu acho que melhorou bastante, mas ainda existe, eu acho, um pouco dele. Eu penso que até além do preconceito, é uma questão de falta de informação. As pessoas não conhecem muito, o que gera um estranhamento da diferença, né? Então, por vezes, as pessoas não têm ideia se isso passa, se os seus filhos de desenvolvimento típico brincarem com uma criança com síndrome de Down, se isso vai causar dificuldades para os seus filhos. Então, tem um desconhecimento e isso dificulta um pouco a inserção na escola, que vem crescendo, né, vem avançando a partir do apoio da legislação. Como é que está essa questão da escola? Existe essa inclusão ou ainda é muito difícil? Eu acho que ainda avançou, mas ainda está muito difícil, né? Os relatos que a gente tem das mães na associação, assim, tá bem complicado. Tem crianças que a escola aceita, mas não inclui totalmente, então não é uma inclusão verdadeira. Tem relatos de pais que a criança não gosta da escola porque está se sentindo diferente, né? Eu acho que tem bastante ainda. Eu vejo que nos anos iniciais as coisas até vão muito bem. Até uma determinada idade eles têm facilidade na educação infantil, nas séries iniciais. Depois, quando o conteúdo mesmo começa a ficar complexo e a exigir mais, começam a acontecer mais dificuldades, porque não dá para negar o comprometimento intelectual. Então, tem uma hora que isso começa a ser um entrave em relação à inserção na escola. E a gente percebe que os pais começam muito entusiasmados, né, porque isso, de alguma forma, abre as portas para a inserção social dos nossos filhos. A escola é uma porta para isso, mas dali uns anos começam a aparecer as dificuldades. Então, a gente tem debatido sobre isso, tem acompanhado as famílias na associação, nos nossos encontros, acompanhando essas dificuldades. E a gente tem, eu em especial, tenho uma preocupação muito grande com a questão emocional deles, né? Que eles se desenvolvam bem do ponto de vista psíquico. E para isso o bem-estar nesse espaço de escola também é um fator importante. Então, quando a criança não está bem, quando as dificuldades são muito grandes, é preciso repensar a trajetória dessa família, né? Eu acho que a inclusão é um processo em construção, que não está consolidada, e muitas vezes os nossos filhos, os filhos que já estão aí, os que estão abrindo as portas, os que estão se inserindo até que a coisa realmente se construa de uma forma efetiva. Então, a gente pode dizer que está numa caminhada que não é fácil, que
tem muitas dificuldades, mas que a gente espera que no futuro isso seja bem melhor. O que a legislação prevê em termos de educação para essas crianças? Prevê preferencialmente a inclusão deles na rede regular de ensino. Na escola normal, que todo mundo frequenta. E teria que ter um professor específico para acompanhar essa criança ou não? No geral, não tem, né? Eles têm o professor da classe, que é o professor responsável por eles. Em contrapartida, as escolas, né, estão organizando um professor de apoio para que o aluno, no turno inverso, possa ser apoiado nas suas dificuldades de aprendizagem. Em algumas escolas isso funciona melhor, em outras não, pelas informações que a gente tem dos pais, mas eu acho que os casos mais difíceis é onde tem um comprometimento muito grande, né? Onde o desenvolvimento intelectual está muito comprometido. Então, acho que aí fica mais difícil transpor. E a escola está precisando se reorganizar, né? Porque uma coisa é ensinar para quem tem facilidade de aprender e outra coisa é o processo com uma criança que tem mais dificuldades no processo de aprendizagem e que vai demandar muito mais investimento e esforço da equipe toda, não só do professor, né? Da equipe toda. E muitas vezes pela ansiedade da família de incluir, não se dá conta que não está mais fazendo bem a escola, tem a inclusão. Isso também, né? Tem que ver se a criança realmente está gostando, está se adaptando. Muitas vezes acontece isso, aquela ansiedade de que aprenda, de que seja incluído na escola, que é a obrigação da escola, esquece que está vindo por trás alguma coisa que não está agradando, né? Então, isso a família tem que estar sempre muito atenta também, né? Até que ponto a inclusão está fazendo bem. Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho de vocês na Bem Viver, antes da gente encerrar o programa. Que tipo de atividades vocês oferecem? Como é que funciona o trabalho de vocês? A nossa associação, ela não tem uma sede própria, são cedidas salas na Igreja Batista, onde tem nas quartas-feiras, no turno da tarde, das 2 às 17 horas, um grupo de encontro, que são jovens, adultos, que já não estão mais inclusos, né? Que fazem que um grupo mais na escola. Fazem o que se chama grupo de convivência, que são alunas da psicologia da Unifra que fazem esse trabalho com eles, né? Então é onde eles se encontram e agora, talvez nas próximas terças-feiras também eles terão aula de informática e artes. Mas assim, tudo depende, a nossa associação é uma associação sem fins lucrativos, que depende de vendas de calendário, de camisetas, de doações, então fica difícil trabalhar, né? A gente trabalha com voluntários e tem essa parceria com a Unifra, com o pessoal da psicologia. E tem todo um apoio aos pais também. Até assim, no ano passado, eles tiveram aula de dança todo o ano passado. Então, assim, conforme os recursos que a gente tem, nós conseguimos, então, um professor de dança que tinha o perfil para trabalhar com eles. Então, foi um trabalho bem interessante e aí findou porque terminou os recursos. Então, agora a gente está planejando uma nova forma de dar continuidade ao projeto da dança. Então, a gente vai se organizando na medida que, né, vai conseguindo e tendo recursos para isso. A associação, na verdade, ela surgiu muito mais com o objetivo de apoio recíproco para os pais do que propriamente com uma ideia assistencial de prestar algum atendimento específico, técnico, né? Então, o objetivo é divulgar, é promover informações novas, né? Indo a congressos, em eventos, trazendo informações, divulgando isso para os pais, bem como promovendo encontros onde os pais se conheçam, troquem experiências, informações sobre o desenvolvimento dos seus filhos, que é uma troca informal. O que deu certo com o teu? Olha, eu estou passando por isso. Eu já passei, né? Principalmente aquelas etapas mais difíceis, que eu considero que são 3 etapas mais difíceis, que é o momento da notícia, aquele luto inicial, a escola, a fase de entrada na escola, né? E depois a pré-adolescência, quando começam a aparecer as questões da sexualidade, né? De uma forma mais intensa, são
momentos mais difíceis. Então, nesses momentos, os pais têm mais necessidade de conversar com outros pais, de trocar experiência. Então, a gente tem encontros para isso e a gente tem encontros festivos, assim, que são bem interessantes, onde a gente encontra muitas mães, muitas famílias, onde os irmãos podem se conhecer, conviver, né, e também trocar experiências. Então, Dia das Mães, Natal, Dia das Crianças, a gente sempre faz um evento bem interessante e consegue reunir tanto aqueles que já participam, como aqueles que ficam sabendo e vêm pela primeira vez. Então, eu acho que a grande questão é que a gente se torna uma grande rede de apoio, uns apoiando os outros, as famílias, né, se apoiando. E a gente deixa em aberto, assim, que a associação não precisa ser sócio. Toda e qualquer pessoa que queira entrar em contato com a nossa associação, nos procurar, a gente está aberto para todas as pessoas que queiram saber mais um pouco sobre síndrome de Down, querem conhecer. Não precisa fazer parte, né, ser associado, podem nos procurar, que a gente sempre vai estar à disposição. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no programa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E quem quiser saber mais sobre a Associação Bem Viver, ela fica na Rua José do Patrocínio, número 92, anexo à Igreja Batista, e o telefone para contato é o 3025-6608. Nós voltamos na próxima semana, até lá!